Olá, meus alunos do segundo ano. Vamos à correção da atividade, quantidade de calor, da página 53. Vou começar a corrigir só as questões de cálculos, só essas eu vou fazer. Então, vamos lá a essa correção. Questão número 6. O motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma de suas peças aquecidas, passando de 15 para 115 graus Celsius. Sabendo que essa peça tem massa 2.000 gramas e recebeu 4.000 calorias, determine a capacidade da peça e o calor específico da substância que o constitui. A capacidade térmica você vai usar Q sobre ΔT. Como o Q é 4.000 e o ΔT é 115 menos 15, que já deu 100, eu fiz logo 4.000 dividido por 100, que deu 40. Para achar o C minúsculo, que é o calor específico, eu tenho que usar a fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT. No lugar do Q, 4.000 igual a 2.000 vezes C, que multiplica 115 menos 15. 4.000, multipliquei 2.000 vezes 100, que deu 200.000. Trouxe 200.000 para o primeiro membro, passei o 4.000 por segundo, dividi 4.000 por 200.000, que achei 0,02 calorias por grama grau Celsius. A questão número 7 diz: durante um estudo sobre o comportamento térmico de um determinado corpo, cuja massa é 0,2 kg, foi fornecida a ele a quantidade de calor de 0,2 quilocalorias, provocando uma variação de temperatura de 5 graus Celsius para 15 graus Celsius. Diante desses dados, determine o calor específico da substância que constitui o corpo. Então, a massa estava em quilogramas, então transformei para grama multiplicando por 1.000. Passou 1, 2, 3 casas, são 200 gramas. A quantidade de calor estava em quilocalorias. 1 quilocaloria tem 1.000 calorias, então multipliquei do mesmo jeito. 1, 2, 3 casas. Temperatura inicial 5 e final 15. Usando a fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT, você faz o quê? No lugar do Q, 200. No lugar do M, 200 vezes C. ΔT é a temperatura final menos a inicial. 15 menos 5, que dá 10. 200 igual a 200 vezes 10, que deu 2.000. Troquei de membro. 2.000 C por primeiro membro, 200 por segundo. Dividindo aí 200 por 2.000, achamos 0,1 calorias. Aqui eu fiz novamente a capacidade térmica, mas que a questão nem pediu. Um bloco de cobre, questão número 8, de 0,094 calorias por grama grau Celsius, de 1,20 kg, é colocado em um forno até atingir o equilíbrio térmico. Lembrando que equilíbrio térmico é a mesma temperatura. Nessa situação, o bloco recebe 12.972 calorias. Qual a variação de temperatura sofrida pelo bloco de cobre? Calor específico 0,094, a quantidade de calor 12.972 calorias, a massa está em quilograma e o calor específico em grama, então temos que transformar. Multipliquei por 1.000, a vírgula estava aqui. Então eu passei 1, 2, 3 casas e queremos achar o ΔT. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. No lugar do Q, coloquei 12.972, na massa 1.200, vezes o calor específico, que é 0,094, vezes o ΔT. Multipliquei 1.200 por 0,094, achei 112,8. Continuei com ΔT. Trocando de membro, 112,8 ΔT igual a 12.972, logo ΔT é 12.972 dividido por 112,8, que dá 115 graus Celsius. Questão número 9, diz o quê? O calor específico de uma substância é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Se 4 gramas dessa substância se eleva de 10 graus Celsius, qual a quantidade de calor absorvida pela substância? Calor específico 0,5, variação de temperatura 10, eu quero achar o Q e a massa é 4. Substituindo aqui, ó, Q igual a M vezes C vezes ΔT, 4 vezes 0,5 vezes 10, que vão dar 20 calorias. Questão número 10. Calcule a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo calor específico é 0,412 calorias por grama grau Celsius, de 40 graus Celsius para 100 graus Celsius, sabendo que a sua massa é 5 kg.
Eu quero achar o Q, que é a quantidade de calor, ou energia, o mesmo que calor. O calor específico, 0,412 calorias por grama, grau Celsius. Temperatura já está em graus Celsius, 40 e 100 afinal, mas a massa está em quilograma, então você deve multiplicar por 1000 para transformar em gramas. Substituindo aqui, como é que é a fórmula? Qm vezes C vezes ΔT. Como eu quero achar o Q, então eu botei 5.000, que é a massa, vezes 0,412, que multiplica 100 menos 40. Multipliquei 5.000 por 0,412, que achei 2.060, e subtraí 100 menos 40, que achei 60. Multiplicando isso aqui, vamos achar 123.600 calorias. Se a resposta estiver em quilocalorias, você divide esse número por 1000 e você vai achar 123,6 quilocalorias. Questão de número 11. O calor específico do ferro é igual a 0,110 calorias por grama grau Celsius. Determinar a temperatura final de uma massa de 400 gramas de ferro após receber aproximadamente 600 calorias. Considere que sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Como aqui diz receber, o que é positivo. Se dissesse ceder, o que seria negativo. Então, C é igual a 0,110, que pode botar 0,11, dá no mesmo. A quantidade de calor, 600 calorias. A massa, 400 gramas. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, você quer encontrar. A fórmula é Q igual a M vezes C vezes T menos TI, que é o mesmo ΔT. 600 no lugar do Q igual a 400, que é a massa. Q multiplica 0,110, Q multiplica T menos 20, que é a temperatura final que eu quero encontrar, e a inicial, que é 20. 600 é igual a 400 vezes 0,11, que dá 44, e deixei o T menos 20 para depois multiplicar. Que eu conservei os 600 e multipliquei 44 por T, 44T, mais por menos dá menos, 44 por 20, 880. Levei o 44T para o primeiro membro com o sinal trocado, deixei o 880 do jeito que estava e passei os 600 também com o sinal trocado. Menos 44T, como os dois aqui têm o mesmo sinal, nós vamos somar e conservar o sinal. 880 mais 600 dá 1480. Depois nós vamos deixar o T no primeiro membro, dividir 1480 por 44, que passa para o denominador. Coloquei o sinal para fazer o jogo depois. Menos por menos dá mais, então aproximado 33,63 graus Celsius. Questão número 12. Um corpo de 250 gramas de massa e temperatura inicial de 10 graus Celsius é aquecido durante 5 minutos, é tempo isso aqui, por uma fonte de potência constante que lhe fornece 700 calorias por minuto, ou seja, em 1 minuto vai liberar uma quantidade de calor de 700 calorias. Ao final desse tempo, a temperatura do corpo vale 80 graus Celsius. Qual o valor do calor específico da substância que constitui o corpo? Como em 1 minuto eles vão gastar 700 calorias, em 5 minutos vão gastar X, que eu coloquei igual a Q. Então, fiz meio pelos extremos, ó. 1 vezes Q dá Q e 5 vezes 700, que dá 3.500. Usando a fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT, coloquei 3.500 igual a 250 vezes C vezes 70. Multipliquei 70 por 250, achei 17.500 e conservei o 3.500. Troquei de membro, ó, fiz a troca dos membros. O 17.500 passou para o primeiro membro, C, e o 3.500 para o segundo. Não troquei sinal porque não muda nada. Então, dividir 3.500, como aqui está multiplicando, passa dividindo. 3.500 dividido por 17.500 dá 0,2 calorias por grama grau Celsius. A questão número 13 diz o quê? Uma barra metálica de 0,400 kg ou 0,4 kg sofre um acréscimo de temperatura, variação de temperatura de 49 graus Celsius, quando absorve 9.800 joules de calor. Determine o calor específico desse metal. O que está em joules, você não precisa transformar. Por quê? Porque a massa está em quilogramas, então você não precisa transformar nada. Senão você ia fazer um processozinho de relação de calorias, de joules em calorias.
e a variação de temperatura 49 graus Celsius. Q igual a M vezes C vezes ΔT. 9.800 igual a 0,400C vezes 49. Multipliquei o 0,4 por 49, encontrei 19,6. Troquei de membro, né, e dividi o 9.800 por 19,6, que achei 500. Como lá é joule e quilogramas, então essa é a unidade que você quer.